Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento, Inovacar Veículos, compromisso com qualidade, a escolha certa na hora de comprar seu carro. Farmácia Brasil, sua saúde é a nossa tradição. Quevedo Soluções Elétricas e Decorações. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez nesse início de manhã, para refletir, meditar o Evangelho do dia, nos preparando para a nossa bênção do dia. O Evangelho de hoje é de João 16, 12 e 15, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender. Agora, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, estamos mais uma vez refletindo esse trecho do Evangelho de São João, onde o São João continua insistindo, com a palavra de Deus hoje para nós sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. E aqui Jesus coloca o Espírito Santo como ele, o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo é o Pai da verdade, enquanto que quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, estudamos os textos bíblicos, o diabo é o pai da mentira. Então aqui está a diferença, O Espírito Santo é a verdade, é o Pai da verdade, aquele que vai nos levar à verdade, aquele que vai nos conduzir à verdadeira verdade. O Espírito Santo nos conduz a quem? A Jesus, porque Ele é a verdade. Inclusive ele diz num dos trechos do Evangelho de São João, ele se coloca dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo nos leva a esse caminho, que é Jesus, mas nos leva também a esta verdade, que é Jesus, e a vida eterna. Então Jesus, ele é a verdade. E o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, porque ele é o Espírito de Jesus. É o Espírito do Pai e de Jesus. Aquilo que o Padre falou já no início dessa semana, o Espírito Santo é o quê? O amor do Pai e do Filho. Então por isso ele é o Espírito da verdade, porque é ele que revela-nos aquilo que é a verdadeira verdade que Jesus veio nos trazer. Todo o ensinamento de Jesus só pode ser compreendido, entendido por nós, se o Espírito Santo ele nos revelar. Se o Espírito Santo nos levar a conhecer esses ensinamentos. São Paulo, ele diz numa das suas cartas, ele diz assim, que sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, quem é que nos leva a reconhecer, realmente assim saber e reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos leva a reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, mas é o Espírito Santo, segundo São Paulo, que diz que é aquele que nos leva a professar, a proclamar que Jesus é o Salvador. Então, se nós somos capazes de anunciar, de falar para as pessoas quem é Jesus, é porque o Espírito Santo encontrou espaço na nossa vida. Então, por isso ele é o Espírito da verdade. É ele que nos revela a verdade do Evangelho. É ele que nos revela toda a verdade da salvação que Jesus veio nos trazer. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos capazes nem de conseguir reconhecer isso, muito menos proclamar isso, muito menos viver isso na nossa vida. Então, é importante a gente ter presente assim que tudo isso que nós somos chamados a vivenciar na nossa vida é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso, o Senhor aqui insiste em nos chamar a atenção, que o Espírito Santo, é o nosso defensor, mas o Espírito Santo também é a nossa verdade, porque diante das mentiras que o inimigo via pregar a nós, quem é que vai nos apresentar a verdade? É o Espírito Santo. O Espírito do inimigo nos mostra as mentiras,
Agora, o Espírito de Deus, ele nos mostra o quê? A verdade. Às vezes é muito mais cômodo nós acolhermos a mentira, né? Porque nos deixa, às vezes, acomodados, nos deixa numa vida medíocre, hipócritas, né? E às vezes a gente se justificando que todo mundo é assim, porque é assim mesmo. Já o Espírito da verdade diz para nós, não, é assim. Você não pode ser assim, diferente disso você não pode ser. Então, por isso que é tão difícil seguir Jesus, porque o caminho de Jesus não é um caminho com alternativas. O caminho de Jesus, ele é único. O caminho de Jesus não tem segunda via ou atalhos. Não. O caminho de Jesus, ele é único. É o caminho da verdade. E nós precisamos estar abertos para viver isso na nossa vida. E nem sempre, às vezes, nós estamos dispostos. Por isso, facilmente a gente fica pegando alternativas. Cuidado, né? Porque Jesus, ele está nos convidando a fazer um caminho, e às vezes é muito fácil, até na igreja de Jesus, a gente ficar tomando atalhos, né? Você está ali na igreja, de repente vem alguém que te propõe uma proposta mais light. Cuidado, porque quem é que faz isso é o pai da mentira. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Jesus não prometeu solução para problema de ninguém. Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Jesus não prometeu vida cômoda, fácil para ninguém. Jesus não prometeu nada disso. Jesus, ele disse, se você vir me seguir, você vai ter provação, você vai ter perseguição, você vai... Por isso ele nos deixou o quê? O Espírito Santo. Se nós tivéssemos vida fácil seguindo Jesus, nós precisaríamos do Espírito Santo? Não. Daí a resposta, né? Se nós precisamos do Espírito Santo é porque a vida não é fácil, né? Então, se tem gente que está prometendo vida fácil para ti, cuidado, porque talvez aí não está o Espírito Santo. O Espírito Santo já está longe daí, porque o Espírito Santo não afrouxa para ninguém, né? Então, isso ele vai defender, ele vai estar conosco, mas a gente vai ter que dar nosso sangue. Então, isso é importante a gente ter presente. Então, cuidado, porque quem talvez está prometendo coisa fácil, vida tranquila, todos os problemas resolvidos, solucionados, não é do Espírito Santo isso, mas é do Espírito da mentira. E quem é o pai da mentira? O pai da verdade é o Espírito Santo. Então nós precisamos tomar consciência disso na nossa vida como cristãos. Que o Senhor nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Inova Car Veículos, Farmácia Brasil e Quevedo Soluções Elétricas.